No terceiro dia de luta, os soldados de Délvintes e suas linhas reduzidas pelos incansáveis ataques dos franceses preparavam-se para outra batalha pela ponte quando, de repente, ouviram trombetas soando do flanco sul. Uma força francesa tinha dado um jeito de atravessar o rio sob a ponte e estava marchando em direção ao flanco austríaco em Arcula. O som das trombetas foi rapidamente substituído por gritos e o zunido de balas. O súbito aparecimento dos franceses em seu flanco foi demais para os exaustos austríacos. Sem esperar para verem o tamanho da força francesa, eles entraram em pânico e fugiram de cena. Os franceses em peso atravessaram o rio. Délvintes reuniu seus homens o melhor que pôde e conseguiu liderá-los para o leste em segurança. Mas a batalha por Verona estava perdida e com isso o destino de Mantua estava selado. De algum modo Napoleão conseguirá arrancar a vitória de uma derrota. A Batalha de Arcula ajudou a forjar a lenda de sua invencibilidade. Interpretação: Napoleão não era mágico, e a derrota que ele impôs aos austríacos foi ilusoriamente simples. Enfrentando dois exércitos convergindo em sua direção, ele calculou que Délvintes era o perigo mais iminente. A luta por Caldiero encorajou os austríacos a pensar que Verona podia ser defendida em um confronto direto, cara a cara. Mas Napoleão, em vez disso, dividiu o seu exército e enviou a maior parte para ameaçar o depósito de suprimentos, as linhas de comunicação e de retirada dos austríacos. Tivesse Délvintes ignorado a ameaça e avançado sobre Verona, teria se afastado ainda mais de sua base crítica de operações e se colocado em grande risco. Se ficasse parado, Napoleão o teria espremido entre dois exércitos. De fato, Napoleão sabia que Délvintes teria de recuar, a ameaça era real demais e, uma vez tendo feito isso, teria renunciado à iniciativa. Em Arcula, percebendo que o inimigo estava ficando cansado, Napoleão mandou um pequeno contingente atravessar o rio na direção sul e marchar sobre o flanco austríaco, com instruções para fazer o máximo de barulho possível: trombetas, gritos, tiros. A presença desta força de ataque, embora pequena, induziria ao pânico e ao colapso. A artimanha funcionou. Esta manobra manœuvre sur les derrières, Napoleão a chamou, passaria a ser uma de suas estratégias preferidas. Seu sucesso baseava-se em duas verdades. Primeiro, generais gostam de colocar seus exércitos em uma forte posição frontal, seja para atacar ou enfrentar um ataque. Napoleão com frequência se aproveitava desta tendência, parecendo estar atacando o inimigo de frente. Na confusão da batalha, ficava difícil saber que ali estava apenas metade de seu exército e, enquanto isso, ele fazia entrar a outra metade sorrateiramente pela lateral ou retaguarda. Segundo, um exército ao perceber que está sendo atacado pelo flanco fica assustado e vulnerável e deve se virar para enfrentar a ameaça. Neste momento há muita fragilidade e confusão. Mesmo um exército na posição mais forte, como o de Délvintes em Verona, ao se virar, quase sempre perde a coesão e o equilíbrio. Aprenda com o grande mestre: atacar de frente raramente é o mais sensato. Os soldados em sua frente estarão amontoados, em uma concentração de força que ampliará seu poder de resistir a você. Ataque pelo flanco, o lado vulnerável. Este princípio se aplica a conflitos ou embates em qualquer escala. Indivíduos com frequência mostram seu flanco, sinalizam suas vulnerabilidades, por seu oposto, a frente que mostram mais visivelmente ao mundo. Esta fachada pode ser uma personalidade agressiva, um jeito de lidar com as pessoas intimidando-as. Ou pode ser um mecanismo qualquer de defesa óbvio, um interesse em afastar intrusos para manter a estabilidade em suas vidas.
Podem ser suas crenças e ideias mais acalentadas, pode ser o modo como elas se fazem queridas. Quanto mais você fizer as pessoas exporem esta fachada, mostrarem mais de si mesmas e a direção para onde tendem a se mover, mais seus flancos desprotegidos entrarão em foco desejos inconscientes, brechas de insegurança, alianças precárias, compulsão incontrolável. Assim que você se mover para seus flancos, seus alvos se voltam para enfrentá-lo e perdem o equilíbrio. Todos os inimigos são vulneráveis por suas laterais. Não existe defesa contra uma manobra pelo flanco bem projetada. A oposição à verdade é inevitável, especialmente se ela assumir a forma de uma nova ideia, mas é possível reduzir o grau de resistência considerando-se não só o alvo, mas também o método de abordagem. Evite o ataque frontal em uma posição há muito estabelecida, em vez disso, procure virá-la movimentando-se pelo flanco, de modo que um lado mais fácil de penetrar se exponha ao golpe da verdade. B. H. Liddell-Hart, de 1895 a 1970. Ocupando o flanco. Quando jovem, Júlio César, 144 a.C., um dia foi capturado por piratas. Eles pediram um resgate no valor de 20 talentos, rindo, ele respondeu que um homem de sua nobreza valia 50 talentos, e se ofereceu para pagar a quantia. Seus criados foram buscar o dinheiro e César ficou sozinho com os sanguinários piratas. Durante várias semanas ele continuou entre eles, participou de seus jogos e faras, até sendo um pouco grosseiro com eles, brincando que mandaria crucificá-los algum dia. Divertindo-se com este rapaz espirituoso, mas afetivo, os piratas praticamente o adotarão. Mas ao pagar o resgate e se ver livre, César seguiu para o porto mais próximo, equipou alguns navios de seu próprio bolso e foi atrás dos piratas, surpreendendo-os em seu covil. De início eles o receberam bem, mas César mandou prendê-los, pegou seu dinheiro de volta e, conforme o prometido, mandou crucificá-los. No futuro, muitos aprenderiam fosse com prazer ou horror que era assim que César combatia. César, entretanto, nem sempre se vingava. Em 62 a.C., durante uma cerimônia religiosa em sua casa, um jovem chamado Publius Clodius foi apanhado entre as célebrentes femininas vestido de mulher e se divertindo com a esposa de César, Pompeia. Isto foi considerado um abuso e César divorciou-se imediatamente de Pompeia, dizendo: minha mulher deve estar acima de qualquer suspeita. Mas quando Clodius foi preso e julgado por sacrilégio, César usou seu dinheiro e sua influência para absolver o rapaz. Ele foi mais do que recompensado anos mais tarde, quando se preparava para trocar Roma pelas guerras na Gália e precisava de alguém que protegesse seus interesses enquanto estava fora. Ele usou sua influência para que Clodius fosse nomeado para o cargo político de tribuno e, nessa posição, Clodius apoiou fielmente os interesses de César, causando tanta confusão no Senado com suas manobras irritantes que ninguém tinha tempo ou inclinação para intrigas contra o general ausente. Os três homens mais poderosos em Roma na época eram César, Crasso e Pompeu. Temendo Pompeu, general popular e famoso por seus sucessos, Crasso tentou formar uma aliança secreta com César, mas César recusou. Em vez disso, anos depois ele abordou o cauteloso Pompeu, que desconfiava dele e lhe era hostil como um possível rival no futuro, com a proposta de formarem sua própria aliança. Em troca, ele prometia apoio para algumas das propostas políticas de Pompeu, que estavam estagnadas no Senado. Surpreso, Pompeu concordou e Crasso, não querendo ficar de fora, aceitou participar do grupo para formar o primeiro triunvirato, que governaria Roma por vários anos a partir de então.
Em 53 a.C., Crasso foi morto em batalha na Síria, e a luta pelo poder rapidamente veio à tona entre Pompeu e César. A guerra civil parecia inevitável, e Pompeu tinha mais apoio no Senado. Em 50 a.C., o Senado ordenou que tanto César, que, na época, lutava na Gália, como Pompeu deveriam enviar uma de suas legiões para a Síria a fim de ajudar o exército romano combatendo ali. Mas como Pompeu já havia emprestado a César uma legião para a guerra na Gália, ele propôs enviar essa para a Síria de modo que César teria perdido 2 legiões, em vez de uma só, enfraquecendo-o para a guerra iminente. César não reclamou. Mandou as 2 legiões, uma das quais, entretanto, como ele havia esperado, não foi para a Síria, mas ficou convenientemente aquartelada perto de Roma, à disposição de Pompeu. Antes que as 2 legiões partissem, César pagou aos soldados generosamente. Também instruiu seus oficiais para que espalhassem o boato em Roma de que suas tropas ainda na Gália estavam exaustas e que, se ele ousasse enviá-las contra Pompeu, elas se banjeariam rapidamente para o lado dele assim que atravessassem os Alpes. Acreditando nestes falsos relatórios, e esperando deserções em massa, Pompeu não se preocupou em recrutar mais soldados para a iminente guerra, do que mais tarde se arrependeria. Em janeiro de 49 a.C., César atravessou o Rubicão, o rio entre Gália e Itália, em um movimento dramático, inesperado, que iniciou a guerra civil. Apanhado de surpresa, Pompeu fugiu com suas legiões para a Grécia, onde começou a preparar uma grande operação. Conforme César marchava para o sul, muitos dos que apoiavam Pompeu, que ficaram para trás em Roma, morriam de medo. César havia criado fama na Gália de ser violento com os inimigos, arrasando cidades inteiras e matando seus habitantes. Mas quando se apossou da cidade-chave de Corfinium, capturando senadores importantes e oficiais do exército que haviam lutado ali ao lado das tropas fiéis a Pompeu, ele não puniu estes homens, na verdade, ele lhes devolveu o dinheiro que seus soldados haviam pilhado ao tomarem a cidade. Este ato extraordinário de clemência passou a ser o modelo de sua forma de tratamento com relação aos defensores de Pompeu. Em vez de os homens de César se tornarem aliados de Pompeu, foram os de Pompeu que agora eram os mais ardentes seguidores de César. Consequentemente, a marcha de César sobre Roma foi rápida e sem derramamento de sangue. Em seguida, embora Pompeu tivesse estabelecido sua base na Grécia, César decidiu primeiro atacar seu flanco, o grande exército que ele havia aquartelado na Espanha. Ao longo de vários meses de campanha, ele frustrou todos os planos desta força, liderada pelos generais de Pompeu, Afrânios e Petreius, e finalmente os encurralou. Eles estavam cercados, a situação era desesperadora, e Afrânios e muitos soldados, conhecendo o gentil tratamento que César dispensava a seus inimigos, mandaram dizer que estavam prontos a se render, mas Petreius, horrorizado com esta traição, ordenou que qualquer soldado que apoiasse César fosse morto. Em seguida, determinado a continuar lutando, ele liderou o restante de seus homens para fora do acampamento para combate, mas César recusou-se a participar. Os soldados não puderam lutar. Finalmente, em uma terrível escassez de suprimentos, os homens de Pompeu se renderam. Desta vez eles poderiam esperar o pior, pois César sabia do massacre no acampamento, mas de novo ele perdoou Petreius e Afrânios e simplesmente dispersou o exército deles, dando aos soldados suprimentos e dinheiro para seu retorno a Roma.